Nesse vídeo eu vou fazer algumas atualizações, mas antes eu vou apresentar esse caderno. Esse caderno é um Junk Journal de capa dura e eu fiz através de materiais que eu reutilizei, né? Alguns papéis variados. Também eu utilizo a capa, né? Eu faço de embalagem e de caixa de cereal, né, caixa de aveia, ou caixa de filtro de café, essas coisas de papelão mesmo. E aí eu faço a capa, ou então de caixa de sapato. E também a folha de guarda eu faço às vezes com sacola de loja, aquelas sacolas de papelão, né, também. E aí eu coloquei alguns papéis aí papéis soltos que eu tinha aqui. E aí eu costurei para reutilizar esses papéis e tudo mais. Então, são papéis variados, assim, e também tem alguns que são folhas de livros, né, de livros que saíram dos papéis, né, que muitos livros, eles são fabricados com os papéis soltos, e aí eles são colados no miolo, e aí quando a cola resseca, os papéis saem, né, e aí fica aquela confusão. Enfim, e aí eu fiz esse caderno, né? Que é que eu chamo de Junk Journal. E esse aí, especificamente, é um Junk Journal de capa dura, né? Eu não tava conseguindo... Na verdade, não estou conseguindo gravar. Porque... Por motivos, assim, de barulho de reforma e etc. Então, tá bem difícil. Por isso que eu não tô conseguindo atualizar muito. Eu também, sobre as minhas leituras, né? Eu tava estudando muito e tinha dia que eu estudava, tipo, 6 horas e tudo mais. Então, assim, eu ficava com a minha mente cansada, com a vista cansada. Então, pra ler, ficava muito difícil, quase impossível, né? Não tinha mais mente, não tinha mais vista pra ler. E aí eu passei alguns meses aí sem conseguir ler muita coisa, assim. Eu li algumas coisas, mas não muito. Mas pela minha experiência, assim, nessa vida de estudante, eu percebi que eu preciso de um tempo, assim, para ler. E eu preciso de um tempo também para os meus hobbies, né? Para não ter burnout. Para não ficar também com a mente tão cansada, porque às vezes no outro dia você não consegue fazer nada, né? Não consegue se concentrar e tudo mais, porque a cabeça não tá funcionando muito bem, né? E aí eu estipulei algumas horas por dia, que não é muito, mas é o suficiente para que eu tenha tempo também de fazer outras coisas que me façam bem, né? Então, a partir de hoje, né, eu voltei a ler com mais frequência, continuo estudando, mas com um pouco mais de calma, digamos assim. E voltei a fazer também os cadernos, né? Inclusive esse foi um dos que eu terminei esses dias, assim, porque eu já tinha costurado esse caderno e faltava finalizar ele, né? Inclusive eu tinha muitos cadernos não finalizados e eu finalizei alguns semana passada, né? Há 2 semanas eu venho terminando alguns cadernos, então assim, agora faltam alguns, mas não tantos quanto antes, né? Um ano atrás eu fiz um vídeo mostrando os cadernos que eu não finalizei e se eu não me engano, foram 39 cadernos que eu não tinha finalizado. Então, eram muitos cadernos que eu não tinha finalizado. Então, hoje, ainda tem alguns que eu não finalizei, mas o número talvez seja, tipo, de 10 cadernos ou até menos, não sei. Mas eu também comecei a fazer blocos
bloquinhos de notas, assim, mas não é post-it, é um bloquinho de nota costurado, né? Tipo, estilo Field Notes, né? Um bloco de notas, geralmente vem de grampeado, né? Que é um folho, é um único folho, né? E aí eu comecei a fazer isso também, que eu não fazia antes, né? Mas, enfim, aí eu tô fazendo essas produções e tô desopilando e também eu tô, como é que se diz? Tô conseguindo, né, produzir algumas coisas e finalizar alguns projetos antigos. Então, para mim isso é muito importante porque isso me ajuda mentalmente, né, a não ter tanta coisa acumulada e eu não gosto de acumular as coisas, né. E aí foi bom isso. E também porque esse ano eu consegui finalizar um projeto também de um e-book que eu fiz sobre journaling. Então, eu fiz um e-book falando sobre os benefícios do journaling, né? Mostrando um pouquinho como é que a gente começa a escrever no caderno e tal. Porque muita gente não tem esse costume, né? Eu tenho esse costume desde que eu comecei a escrever, eu escrevo. Então, assim, pra mim é super natural. Mas eu sei que para outras pessoas não tem esse hábito, mas eu acho que é um hábito muito benéfico por vários motivos, né? Por várias razões. Então, eu preparei esse e-book falando sobre journaling. E esse e-book, ele traz mais de 200 ideias. A grande maioria são perguntas que para você responder no seu caderno. Então, se você tem um caderno que tá parado, não sabe o que escrever e tudo mais, quer começar nisso, eu recomendo muito o e-book, né? Porque tem várias perguntas, tem mais de 200 ideias. E também tem algumas questões lá que eu coloquei para preencher também, que vai ajudar também no planejamento, né? Não só é terapêutico, como é divertido também, como também tem algumas coisas relacionadas a planejamento. E ele é um e-book ilustrado. Eu coloquei várias ilustrações nele, algumas frases para inspirar também, né? Então ele tá bem dividido, cada questão tem um número, né? E aí você pode sortear um número, né? E responder a pergunta que tá que tá lá, é bem divertido de usar. E de vez em quando às vezes eu faço isso também, né? Eu sorteio um número e vejo lá e escrevo no meu caderno. Então é bem divertido mesmo. Recomendo vocês adquirir o e-book. Eu vou deixar o link, né? Tem o Linktree. No Linktree já tem o link disso, né? E como eu tô produzindo mais cadernos, eu ainda preciso atualizar o catálogo, né? Porque o catálogo acabou ficando desatualizado, porque eu fui pra feirinha e vendi alguns cadernos e eu fiz novas produções também, então o catálogo ainda vai sair, né? O catálogo que tá lá tá desatualizado, então eu vou precisar atualizar isso e vou deixar o link para o Linktree e o link do e-book também, né, na descrição. É isso, foi um vídeo mais voice over, né, mostrando esse caderno que eu fiz. Inclusive a capa foi de um pijama do meu irmão, que rasgou, e aí eu reutilizei esse tecido que é um xadrez, né? Fiz esse caderno, fiz outro caderno e ainda tem mais tecido para fazer mais. E basicamente é isso. Até a próxima,
Até a próxima oportunidade, de atualizar também as coisas e atualizar também as minhas leituras.